Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, eu vim aqui só para fazer um aviso, que a aula que vocês vão assistir agora, eu tinha gravado para o sétimo ano, né? Lá no comecinho, lá no começo do ano. Como eles estão mais ou menos na mesma matéria, por conta da pandemia e tudo, atrasou um pouco deles, então hoje vocês vão ver a videoaula que eu gravei para eles. Por quê? Porque é o mesmo assunto de seus, que é a pré-história. Nós vimos lá, né, na aula passada, na semana passada, eu falei um pouco sobre a evolução humana, mandei aquele vídeo todo editadinho, bonitinho para vocês, e hoje vocês vão assistir a videoaula que eu gravei para eles, porque o tema é o mesmo, o assunto é o mesmo, entendeu? Então, assim, não muda nada, não vai mudar nada, é como se eu tivesse gravado para vocês, assim, não tem nenhuma, não interfere em nada no conteúdo, posso garantir isso. Só que a única coisa é que às vezes eu faço menção a eles, entendeu? Às vezes eu falo deles. Então, ignorem. Se tiver alguma parte que tá falando para eles, assim, fala, ah, vocês lembram, não sei o quê, finja, só ignora e continua prestando atenção, porque o conteúdo é o mesmo, tá bom? Hoje vocês vão ver, então, a pré-história, beleza? Ah, e para a semana que vem, bem lembrado, a provinha que vocês vão fazer é um textinho. É um textinho e todas as respostas estão na provinha, lá no textinho, para responder sem nenhum problema sobre a evolução humana, tá? E aí, depois, né, quando a gente voltar, das férias, né, porque eu acredito que essa seria a última semana, bom, eu não sei. Na próxima aula, a gente vai continuar a pré-história que a gente vai começar hoje. Beleza? Até mais! E hoje a gente vai começar a falar do maior período histórico, que é a pré-história. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. A pré-história é o maior período da história. Ela é dividida em dois períodos: período paleolítico e período neolítico. Hoje a gente vai ver o período paleolítico, que é também chamado de Pedra Lascada, tá bom? A Idade da Pedra Lascada, que é o período onde aconteceu todo aquele processo de desenvolvimento humano que vocês já devem ter visto naquele vídeo que eu deixei linkado aí, junto com essa atividade, com essa aula de hoje. Naquela época, os grupos de hominídeos, né, e passando pelo Homo habilis, Homo erectus, eles andavam em grupos e eles eram caçadores-coletores, ou seja, eles caçavam e coletavam frutas. Então a gente pode deduzir que eles então eram nômades, eles iam indo de lugar em lugar e caçando e coletando, caçando e coletando. As ferramentas eram produzidas com pedra lascada, eles não tinham ainda a capacidade, né, de fazer aquelas ferramentas elaboradas, né? Não, eles pegavam uma pedra e batiam na outra, sim. O ser humano, ele era muito, sim, limitado, né? Não escrevia e, por assim dizer, andavam em grupos para manter a sobrevivência. Uma coisa que eu gostaria de salientar e lembrá-los é que não tinha dinossauro, viu? Os dinossauros, eles já tinham sido extintos há muito tempo antes do surgimento dos hominídeos. Porque quando você vê lá o desenho dos Flintstones, por exemplo, aquilo lá é fantasioso. O homem e o dinossauro, eles não conviveram. Caçadores-coletores numa sociedade nômade. Os grupos humanos no Paleolítico não tinham moradia fixa. É o que eu falei do nomadismo, né? Viviam mudando de lugar quando os frutos e a caça acabavam. Por isso são chamados de nômades. No final do Paleolítico, quando os humanos começaram a dominar o fogo, a vida mudou muito. Os alimentos passaram a ser cozidos, assados, e os humanos puderam sobreviver em regiões mais frias e geladas, ter luz durante a noite e afugentar animais selvagens. Olha que interessante. Durante esse período paleolítico, o primeiro período da pré-história, né, esse daí que houve a evolução humana e tudo mais, o homem aprende a manipular o fogo. E como o homem essencialmente também se alimenta de carne, com o fogo ele poderia cozinhar a carne e deixar muito mais fácil para comer. Ele foi capaz de usar esse elemento natural em benefício próprio. Durante esse período também, os humanos sabiam fazer algum tipo de arte. Eles não escreviam, mas eles faziam algumas pequenas artes, que a gente chama de arte rupestre. O que a maioria dos grupos faziam era isso aqui, ó, que são as pinturas rupestres. Essa sim que é nas cavernas, que eles ponham a mão, que eles desenhavam aquelas coisas bem assim, meio grosseirinhas, né?
Essas pinturas, elas não tinham um objetivo muito definido. Às vezes era para demarcar onde os grupos humanos passavam, né? Às vezes era para alertar outros grupos humanos que possivelmente viessem a chegar ali, e sempre usando sangue e gordura de animais. Aqui no Brasil, nós tivemos diversas pinturas rupestres também, principalmente na região de Minas Gerais. Geralmente eles desenhavam coisinhas bem do dia a dia mesmo, ou era a marca da mão, ou era... Porque o que acontece? Como eles estavam se desenvolvendo, o cérebro deles estava se desenvolvendo ainda, possivelmente eles não tinham essa noção de desenho, tipo, é aquele desenho complexo. Não, era desenho bem infantil mesmo. Você pegar, né, você falar, desenho de criança. Mas, na verdade, são desenhos simples que a capacidade da época deixava eles desenharem. Esses daqui, por exemplo, são pinturas rupestres da Serra da Capivara, aqui no Piauí, né, aqui no Brasil. Olha só que coisa bem assim simplesinha, né? Vocês percebam o bichinho, né? Tudo bem simplesinho. Mas para a época era um avanço incrível essas pinturas rupestres na parede, certo? Das cavernas. Antes da gente finalizar, deixa eu só mostrar isso aqui. Aqui vocês percebam que o continente africano, que é esse aqui, ó, que eu tô aqui com o mouse, deixa eu pegar aqui minha caneta para circular para vocês, ó. Ó, mostrar aqui. Esse aqui é o continente africano, certo? E aqui vocês percebam que quando o homem se torna erectus, homo erectus, mais uma vez lembrando do outro vídeo, ele começa a sair da África e se espalhar por várias regiões do planeta Terra, né? Aqui, inclusive, chegando aqui na América e descendo aqui na América do Sul, onde é o Brasil. Então, esse período pré-histórico, o paleolítico, ele é muito importante, né, para também o desenvolvimento da humanidade. Foi nesse momento em que o homem sai da África, né? Ele sai da África e se espalha por todo o planeta Terra, né? Ele começa a habitar o planeta Terra. E o fogo, como eu disse anteriormente, foi de vital importância, né, para a sobrevivência, principalmente nessa área aqui mais gélida, onde é aqui, né, da Sibéria, da Rússia, aqui também da Europa, que aqui na África, por exemplo, a gente tem um sol muito quente, aqui não neva, né? Então é um lugar muito tranquilo. Quando ele começa a chegar aqui na Europa, ele vai precisar se adaptar. E uma coisa interessante de dizer sobre os hominídeos e quando eles saem da África é que isso vai trazer características, né? Cor de pele, por exemplo. Os hominídeos que permaneceram na África, eles têm a pele escura, são negros, por assim dizer, por conta do sol. A melanina da pele protege protege a pele do sol a pino que é na África. Quando ele sai da África, então ele vai perdendo essa melanina por conta da alimentação, do clima. Então é por isso que nós temos aí características diferentes dos seres humanos. Eu vou deixar para falar isso na próxima aula, mas basicamente os seres humanos são diferentes por conta do ambiente em que eles foram chegando, né? Ambientes mais frios, por exemplo, não havia necessidade de ter a melanina da pele. Então, a alimentação somada com o ambiente fez com que essa melanina fosse desaparecendo aos poucos. As pessoas acabaram se tornando brancas aqui nessa região da Europa, enquanto os que permaneceram na África ficaram com a melanina, ficaram negros, né, por conta do sol. Então, esses detalhes é bem interessante a gente explicar, e foi tudo isso que se desenvolveu durante o período paleolítico. Bom, gente, então por hoje é isso, tá? Mais uma vez lembrando, vou deixar a aula da evolução junto com essa aula aqui. As duas, então, se complementam. Aquela que eu fiz com edição, tudo bonitinho, e essa daqui falando do período paleolítico, a primeira parte da pré-história. Beleza? Então, tchau, até semana que vem. Abraço.